Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos explorando algumas propriedades das curvas espaciais. Então, inicialmente aprendemos a como calcular o comprimento de uma curva, ou de um arco de uma curva, e posteriormente vimos o que era a curvatura dessa curva, Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar mais alguns objetos que estão embutidos nas curvas espaciais e que nos trazem informações sobre o comportamento deste elemento, sobre o formato dessa curva. Então, nós começaremos estudando dois vetores que estão embutidos na curva, que são chamados de vetores normal e binormal, tá bom? Então, para a gente entender de onde que vêm esses elementos, e por que estudar esses vetores, vamos aqui para o nosso quadrinho. Eu já deixei pronto aqui um sistema de coordenadas, os eixos x, y, z, e vamos recapitular rapidamente o que eram os versores I e JK, lembra? Nós já definimos isso em algum momento desse curso, mas vamos interpretá-los geometricamente, Então a ideia era a seguinte, pessoal, o versor I, que ele tinha componente 1, 0, 0, ele era este vetor aqui, Supondo que ele tem tamanho 1, ele ficava em cima do eixo X. Beleza, pessoal? E aí nós temos o versor J, que seria aqui no eixo Y, então digamos esse vetor, e o versor K, que ficaria em cima do eixo Z. Então vamos colocá-lo aqui, puxar ele para cima. E só colocando os nomes aqui, Esse é o nosso I, esse é o nosso J e esse é o nosso K, tá, pessoal? Supondo, claro, que eles têm tamanho 1, Porque, afinal de contas, o versor I, só relembrando, o vetor 1, 0, 0, Esses eram os seus componentes, o vetor J, o 0, 1, 0 e o K, o 0, 0, 1, tá bom, pessoal? Muito bem, por que esses versores eram interessantes, Agora eu vou usar algumas nomenclaturas de álgebra linear, tá bom? Então eu sei que dá aquele calafrio em vocês aí, mas a gente vai utilizar nessa aula alguns nomes que vocês estudam lá na disciplina, Então eles são legais, esses vetores, eles são interessantes porque eles formam uma base ortonormal do R3, Então o que é uma base ortonormal? Eles são 2 a 2 ortogonais entre si, Então formam ângulos de 90 graus entre eles, e eles têm tamanho 1. E o que é legal desses vetores também, pessoal, o que torna eles interessantes é que é o seguinte, se a gente olhar, por exemplo, para o versor I e o versor J, eles formam uma base para esse plano aqui, que é o plano XY, tá? O versor J e o versor K, eles geram o plano YZ, enquanto que o I e o K, o plano XZ, Então, 2 a 2 esses caras, eles formam planos, os planos base aí. Isso acaba sendo interessante, porque se a gente quiser estudar coisas que estão, por exemplo, no plano XY, a gente simplesmente ignora o Z, olha só para esses dois versores e calcula ali, Muito bem, pessoal, o que isso tem a ver com o que nós queremos fazer agora, Nós queremos definir nessa aula algo parecido, que tenha esse formato aqui, no sentido de vetores que sejam 2 a 2 ortogonais e de tamanho 1, só que nós queremos vetores em cima da curva. Então nós partiremos, o primeiro vetor que a gente vai considerar é o vetor tangente, que é um vetor que está ali em cima da curva, que nós já estudamos na aula de derivada. E aí a partir desse vetor tangente, vamos supor que esse vetor seja o I, tá bom? Eu quero definir dois vetores, um vetor J e um vetor K, que tenham esse comportamento, Ortogonais entre si, todos os três, e todos de tamanho 1. Esses vetores vão ser quem? Justamente os vetores normal e binormal, tá bom? Então como que nós vamos definir esse elemento, tá, pessoal? Antes da gente começar aqui a falar sobre esse textinho, vamos para um quadrinho branco. Hoje nós vamos utilizar aquele resultado que nós definimos lá, nós demonstramos lá na aula de derivada, e eu utilizei com vocês no nosso último vídeo, naquela primeira demonstração que a gente fez, Então, vamos só definir aqui primeiro quem são esses caras, O primeiro vetor, aliás, que é o tangente. Então, o nosso tangente aqui ele vai ser o unitário, tá, pessoal? O t de t, ele é dado, como nós vimos anteriormente, por r', calculado no tempo t, cocientado por módulo de r', A gente fazia isso para que ele tivesse tamanho 1. E por que é importante que ele tenha tamanho 1? É aqui que a gente vai usar aquele resultado que eu comentei com vocês. Então, vou colocar como uma observação aqui embaixo, tá, pessoal? Então, vamos por só uma observação. Aquele resultado dizia o seguinte, se nós temos uma função vetorial que ela tem módulo constante, lembra? Eu vou chamar de r grande para a gente não confundir com aquela ali de cima, Mas se nós temos uma função aqui que tem um módulo constante, então isso aqui implicava que o r' e o R, eles eram ortogonais, lembra? Então o R de T era ortogonal ao R', tudo bem? Que era aquele mesmo exercício da esfera, lembra? Isso queria dizer que se nós temos uma curva em cima da esfera, então o seu vetor posição e o seu vetor derivada são ortogonais, Como eu disse, nós usamos na aula passada. Tudo bem, pessoal? Por que a gente vai utilizar nessa aula, Porque lembra, vamos aqui rapidinho para o nosso eixo, Se o nosso tangente era o I, eu quero definir, por exemplo, um J, digamos, que ele seja ortogonal a I, Agora, com essa informação que nós temos aqui, como esse tangente unitário ele tem módulo 1, ou seja, ele tem módulo constante, quem seria um cara automaticamente ortogonal a ele? O seu vetor derivada, Então, olhando para os nossos slides aqui, nós temos em particular que o T' é ortogonal a T, veja, está escrito aqui, certo?
Então, beleza. Então, o t' ele pode ser esse vetor. O problema é que ele não é um vetor de tamanho 1. Então, como é que a gente faz para normalizar ele, para deixar ele com norma 1? Nós definimos ele dessa maneira. Ó. O normal unitário ele vai ser definido como a derivada do tangente dividido pelo seu módulo, para que ele fique de tamanho 1. Tudo bem? Então, vamos definir aqui na frente. Ó. Então, o nosso n de t, eu vou colocar sempre as setinhas, né, pessoal? Acho que fica melhor para a gente sempre lembrar que são vetores, né, que são funções vetoriais. Então, ele vai ser a derivada do tangente dividido pelo módulo da derivada, né? Colocando as setinhas aqui, né? Deixa eu colocar aqui em cima também. Então, esse é o nosso vetor normal, né? Que, como eu disse, ele é um vetor ortogonal, né? Um vetor que tem ângulo de 90 graus com o tangente, tá? Vou puxar ele um pouquinho para o lado aqui, só para caber o outro vetor ali na frente. Tudo bem, pessoal, até aí tranquilo, né? Então, nós temos agora dois vetores que são ortogonais entre si, ambos com tamanho 1. O que eu quero agora é gerar um vetor, eu quero construir um vetor que vai ser ortonormal a ambos, que vai ser ortogonal a ambos, né? Perdão, ortogonal aos dois. Como que eu construo esse vetor? Então, vamos para o nosso quadrinho da lembrança aqui, olha quem apareceu novamente, né? É só uma propriedade de vetor, tá, pessoal? Se nós temos dois vetores, u e v, como é que eu faço para gerar um vetor que ele é ortogonal a u e ortogonal a v? Vocês lembram disso? A gente faz uma coisa chamada de produto vetorial. Então isso daqui, ó, quem não lembra, depois dá uma conferida, tá? Esse vetor ele é ortogonal simultaneamente a u e a v, tá bom? Então essa aqui é uma propriedade do produto vetorial, é bem fácil de demonstrar, na verdade, né? Se você utilizar a definição mesmo do produto vetorial, isso já gera aí, se vocês fazem um produto escalar aqui, vocês vão ver que vai dar zero, né? Então ele é ortogonal aos dois, beleza? Muito bem, por que eu estou falando isso, né? Porque agora, para gerar um vetor que seja ortogonal a t e n ao mesmo tempo, como que eu faço? Produto vetorial, pessoal. Então, o nosso binormal, né? Vou usar o b mesmo. Ele vai ser definido como o vetor tangente unitário, produto vetorial com o normal. Beleza, pessoal? Ficou um pouquinho apertado aí, mas coube. Certo? Beleza, pessoal. Vou aqui embaixo, eu vou fazer uma outra observação. Esse aqui seria uma observação 1, então vamos fazer uma observação 2 aqui embaixo. Porque como eu falei para vocês, eu quero que esses vetores eles tenham norma 1, né? Será que eu preciso dividir o b pelo módulo dele? E a verdade é não, né? Porque automaticamente, ó, se a gente calcular o módulo do vetor binormal aí, ó, ele é o módulo daquele produto vetorial. Aí se vocês lembrarem, no começo da aula passada, quando eu fiz aquela demonstração lá, que eu deixei algumas lacunas para vocês, eu fiz uma observação, que é assim, ó. Quando nós temos o produto vetorial, quando eu calculo o módulo, ele fica o módulo do primeiro, então o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Vocês lembram disso? Então eu usei isso daí naquele fato, que é justamente propriedade de vetores, né? Se eu tenho u e v, então o módulo do produto vetorial de u com v é dado por o módulo de u, o módulo de v e o ângulo entre eles. Só que veja, pessoal, quanto que vale esse ângulo aqui, né? Vale 90 graus, já que o t e o n, nesse caso, eles são ortogonais entre si. Então esse seno aqui vale 1, né? Bom, esse cara aqui também tem módulo 1, e esse cara aqui também tem módulo 1. Então a gente pode concluir que isso vale 1, automaticamente. Então como o vetor tangente, o t, e o vetor normal, n, eles são ortogonais entre si, e ambos têm módulo 1, então automaticamente esse b também tem módulo 1. Beleza, pessoal? Então esses são os nossos carinhas, ó. Nosso tangente unitário, o tangente unitário a gente já tinha definido, o normal unitário e esse aqui é o binormal, né? Só passando os slides aqui. Então esse vai ser o nosso vetor binormal. E olha que interessante, né, pessoal? Daqui a pouco eu vou comentar com vocês isso, mas aqui nós temos aquele comportamento muito parecido com os versores que eu falei para vocês, ó. O nosso tangente está aqui, ó, tangente à curva. O nosso normal é ortogonal a ele e o nosso binormal é ortogonal a ambos, ó. Então vai formar aquele triedro que eu falei para vocês, tá? Esse triedro a gente chama geralmente de triedro de Frenet. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ele funciona certinho ali no gráfico, né? Mas ele forma alguma coisa assim. São ortogonais entre si, cada um deles, e de tamanho 1, tá bom? A grande questão aqui, pessoal, é que esse vetor tangente, lembra, ele vai mudando de direção de acordo com o formato da curva, né? Então, isso vai carregar os outros dois vetores. Então, esse triedro, ele vai mudando de direção conforme a curva anda, né? Como eu disse, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso melhor, eu mostro no GeoGebra. Mas isso que é interessante, porque eles vão ser essa base, né, como se fosse uma base ali, só que eles vão mudando de direção. Tudo bem, pessoal? Antes de eu mostrar para vocês, vamos só fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como é que calcula tudo isso, né, para não ficar uma coisa muito superficial aí. Então, eu vou fazer esse exemplo, só vou comentando com vocês, tá, pessoal? Não vou nem escrever no quadrinho, porque a gente já fez essas contas em outro momento, né? Então, só para não ficar muito repetitivo aqui. Mas a ideia é determinar o vetor normal
e o vetor binormal da hélice unitária, da hélice circular, né? Cosseno de t, seno de t e t é a nossa equação, tá bom? Beleza, pessoal. Então, como é que a gente calcula, né? Se a gente olhar para o nosso quadrinho aqui. Bom, para calcular o tangente unitário, eu preciso calcular a derivada e dividir pelo módulo da derivada. Então, isso é tranquilo, né? Deriva essa função. Derivada de cosseno é menos seno, se você não errar, né? E depois não ter que corrigir no vídeo, né? A derivada de seno é cosseno e a derivada de t é 1, né? Então, esse aqui é o nosso vetor derivada. Aí você calcula o módulo, tá? O módulo dele vai ser raiz de 2. Beleza. Então, o tangente unitário vai ser quem? Esse vetorzinho aqui, que resulta neste cara. Bom, como eu disse, tá, pessoal? Eu só estou comentando porque senão fica muito cansativo, nós já fizemos essas contas, tá? Mas se você quiser escrever aí, eu não estou mentindo para vocês, eu juro, tá bom? Beleza. Agora, como é que eu faço para obter o vetor normal, né? Já que nós temos o tangente unitário. Bom, o normal pelo quadrinho aqui, ó, eu derivo o vetor tangente unitário e divido pelo módulo dessa derivada. Lembrando sempre, né, pessoal, quem é unitário é o tangente. A sua derivada pode não ter módulo 1, né? Então não quer dizer que esse de baixo tem módulo 1, beleza? Muito bem, vamos lá, faz as continhas aqui, ó. Então a derivada vai dar esse amiguinho aqui, tá? Ele zera no k, né? Por isso que eu nem coloquei ele aqui. O módulo disso é 1 sobre raiz de 2. Aí você faz essa divisão, vai dar esse carinha aqui, ó. Menos cosseno, seno e zero. Bom, pessoal? Então, como eu disse, eu não estou mentindo para vocês, é só fazer essas continhas. Beleza, e para calcular o binormal, né? Então, o binormal é só fazer o produto vetorial do tangente com o normal, né? Então, passando aqui, é só fazer esse produto vetorial, que é calculado dessa forma, né, pessoal? É padrão mesmo, põe os versores i, j, k, calcula esse determinante fake aqui, e você vai obter esse vetor. Então, este vetor aqui é o produto vetorial do t com o n, que resulta no vetor binormal, certo? Então, como eu disse, eu não detalhei tanto, tá, pessoal? Não quis perder muito tempo detalhando isso aqui, porque são contas muito semelhantes a que nós já fizemos em outra oportunidade, tá bom? O que eu quero que vocês tenham bem fixo na mente de vocês. Primeira coisa, essas definições, tá bom? Então, o vetor tangente é definido dessa forma, nós já tínhamos feito, né, o tangente unitário. O normal unitário é dessa forma, e o binormal é este produto vetorial, tá? Talvez uma pergunta que poderia ter surgido na cabeça de alguém é assim, ó. Bom, para obter o normal, a gente usou essa primeira observação derivando o vetor tangente, né? Por que para obter o binormal eu não faço a mesma coisa derivando o vetor normal? Bela pergunta, né? A questão é a seguinte, pessoal. Quando eu derivo esse vetor normal, se eu fizesse essa mesma ideia, vale a primeira observação, tá bom? Eu vou obter um vetor que é ortogonal a n. Concordo. O problema é que eu não consigo garantir que esse vetor que eu obtive também é ortogonal a t. Ele pode ser paralelo a t, entendeu? Ele pode ser um vetor que seja ortogonal a ambos, mas pode não ser também. Então eu não tenho essa garantia só derivando o vetor normal. Para obter com certeza um vetor que é ortogonal simultaneamente a n e a t, o produto vetorial é mais seguro, certo? Então seria uma boa ideia, tá? Mas pode ser que não funcione essa ideia de só derivar o n. Então talvez eu pudesse ter feito essa observação antes, mas estou fazendo-a agora, ok? Muito bem, pessoal. Então, a definição desses vetores são essas, tá? Eu vou fazer algumas observações com vocês daqui a pouco. Vou trabalhar um pouquinho sobre álgebra linear aqui para a gente interpretar algumas maneiras alternativas de mexer com esses objetos, mas a definição do tangente unitário, do normal unitário e do binormal é essa, tá? Eu não vou mudar isso, hein? Essa é a definição. Tá bom, pessoal? Muito bem, vamos só passar o quadrinho aqui. Eu vou pro nosso eixo lá que a gente tinha feito. Lembra que eu comentei com vocês, né? O que era interessante, uma das coisas interessantes sobre esses versores, é porque quando eu olhava, por exemplo, o versor I e o versor J, isso gerava o plano XY, né? Era uma base para o plano XY, então eles geravam um plano, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Quando eu pegava o versor J e o versor K, eles geravam um plano, que era o plano YZ, tá bom? Esses nossos vetores que nós trabalhamos até o momento, até se a gente olhar aqui para o nosso desenho, né, ó, eles também vão gerar planos. Então, por exemplo, o vetor B com o vetor N, ele vai gerar o plano aqui, ó, gerado por esses dois vetores, né? A mesma coisa o N com o T, tá vendo? Também vai gerar esse cara, beleza? Quais são esses planos, né? Para que eles servem? Então, nós damos alguns nomes para ele. Então, o plano gerado pelo vetor normal e binormal em um ponto P, ele é chamado de plano normal à curva, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que tem esse nome. Então, o plano gerado por N e B, ele é um plano normal. Lembra, é o normal e o binormal, gera o plano normal, tá? Quando a gente pegar o plano gerado por T e N, ele é chamado de plano osculador. Belo nome, né? Plano osculador. Da onde que vem esse nome, tá? Então tem aqui a curiosidade, né? Ele vem do latim, osculum, não sei se fala assim, não sei falar latim, significa beijo, tá? A grande questão é assim, pessoal, esse plano osculador, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco,
ele é o plano que mais se aproxima de conter a curva. Tá? Então veja, se você pegar uma curva que ela é espacial, né, se a gente olhar bem pertinho dela, ela vai estar próxima de estar contida dentro de um plano. Né? E qual plano que é esse? É o plano osculador. Tá? Então essa vai ser a ideia. Se você pegar uma curva que é plana, então ela vai estar contida no plano osculador, ela inteira. Beleza? Tem até um exercício da lista que pede para vocês fazerem isso, essa é a dica. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco difícil, né? Plano normal, plano osculador, é muita informação. Mas antes de a gente prosseguir, como eu disse, eu vou mostrar para vocês a geometria. Vou aqui voltar para o nosso quadrinho da lembrança. Vamos relembrar a questão de planos, né, pessoal? Como é que a gente acha a equação de um plano? O que a gente precisa para determinar a equação de um plano? Eu preciso de um ponto, né? Então um ponto P, e um vetor ortogonal a esse plano, né? Que é um vetor n, que é o vetor normal. Pessoal, normal, eu vou usar a palavra ortogonal para vocês não confundirem com o vetor normal que nós acabamos de definir, tá bom? Então esse n é um vetor ortogonal ao plano, né? E funciona assim, né, pessoal? Se você tiver um plano aqui, ó, digamos que seja um plano assim, tá? Então basta eu ter um vetor que seja ortogonal a ele, então digamos que esse vetor nosso n seja algo desse tipo, tá vendo? O ortogonal aqui. E um ponto, tá? Se eu tiver um ponto do plano, então digamos que esse ponto P esteja aqui, ó. Esse aqui é o nosso N e esse é o nosso P, tá bom? Então eu não vou demonstrar tudo, né, pessoal? Mas por que basta eu ter esses dois elementos? Porque se eu pegar qualquer outro ponto do nosso plano, um ponto X do plano, quando eu pego o vetor XP, ele tem que ser ortogonal ao vetor N, né? Então é por isso que basta esses dois elementos para a gente determinar. Então quando você faz o produto escalar XP com N, tem que ser igual a zero, faz todas as contas. E o que a gente obtém no final das contas? Né? Que o nosso plano ele tem a seguinte equação. Ó. Ele é da forma AX mais BY mais CZ mais um D igual a zero. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é sempre a equação de plano. Então, equação do plano. Essa é a equação geral, tá, pessoal? Tem uma equação paramétrica. Eu lembro vocês em outro momento, né? Quem que é esse A, B e C, né? É justamente as componentes desse vetor N. Ó. Então, esse vetor N é um A, B e C. Né? E aí, para determinar o D, eu substituo x, y, z pelas componentes do ponto P. Tá? Deu para ficar mais ou menos, lembrar mais ou menos a ideia, né? Mas, em todo caso, deixei aqui para vocês, né? Depois vocês fazem aí as observações se vocês precisarem em outro momento. Tá? Daqui a pouco eu vou achar uma equação de plano com vocês, mas só relembrando, é assim que a gente faz. O mais importante, né, que eu quero que vocês saibam, para determinar um plano, eu preciso, além do ponto P, deste vetor normal. Eu preciso saber qual que é o vetor normal a ele. Então veja aqui, ó, no nosso caso, nossos slides, né, pessoal, para a gente determinar o plano normal, veja, o plano ele é formado pelo vetor normal e binormal. Quem que é o vetor que é ortogonal a esses dois e, portanto, vai ser ortogonal ao plano? O vetor tangente. Então, ó, eu sei que é um pouco confuso, tá, pessoal, mas faça um exercício que vai ficar mais claro. Se você quer achar o plano normal, o vetor que eu vou usar como sendo este vetor ortogonal, aqui esse vetor n, é o vetor tangente, tá bom? E para achar o plano osculador, o vetor que vai ser ortogonal vai ser o binormal, tá bom? Então é só chamando um pouco, falando um pouquinho, né? Mas a ideia é usar essa formulinha aqui só que para esses vetores. Novamente, eu sei que talvez tenha ficado um pouquinho obscuro aí, mas daqui a pouco eu faço um exemplo, acho que vai ficar um pouquinho melhor, tá? Beleza, pessoal? Vamos entender como é que funciona geometricamente esse nosso amiguinho. Vamos aqui para o nosso adorado GeoGebra. Então, mudando para o GeoGebra, acho que vocês estão vendo o GeoGebra. Deixa eu só abrir na minha outra tela. Pessoal, isso daqui ele é um programinha já feito, tá, do GeoGebra, né? Alguém já programou isso daqui. E ele serve para você encontrar os vetores, tá vendo? Então aqui nós temos o vetor amarelo aqui, ele é o vetor tangente, o vetor azul é o vetor normal e o vetor roxinho aqui é o binormal, né? Eu não sei se tem algum daltônico na sala, né? Eu fico falando de cor, mas deixa eu colocar os labels aqui. Então tem os nomes, ó. Tangente esse aqui é o binormal e esse é o normal, tá? Foi mal. E aqui, pessoal, nós temos a equação da curva, tá bom? Então se você tem a equação de uma curva, ele automaticamente já vai fazer esses três vetores aqui, né? Legal esse programinha. Então a nossa curva é essa aqui, ó. Que belíssima equação. Se vocês lembrarem, lá da nossa segunda aula, essa curva ela é aquele nó de trevo, tá? É um nó um pouquinho mais feio, né? Mas ele é um nó de trevo, tá vendo? Ela vai passando dentro dela e dando nó. Aquele nó do Dark lá, né? Só que quando a gente olha de cima, olha que legal, fica uma estrelinha, né? Não fica o nó do Dark. Bom, então essa aqui é a nosso objeto. O que eu queria mostrar para vocês antes, né? A primeira coisa é a seguinte, lembra que eu falei para vocês, né? O vetor tangente, conforme ele anda na curva, ele vai mudando de direção. Então se ele muda de direção, ele vai carregar esses outros dois também, tá? Então olha que legal, ó. Quando a gente vai andando, ó, ele vai rodando, tá vendo? Ó? E vai carregando os outros, ó. Então ele tem que ir girando, ó. Conforme ele vai girando, os outros vão. Mas eles nunca vão perder a condição de que eles são ortogonais entre si e possuem tamanho 1.
Porque a partir do momento que nós definimos o tangente daquele jeito como sendo unitário, ele tem tamanho 1. Quando a gente pegou o normal e definiu como sendo a derivada, dividiu pelo módulo, tamanho 1, e o binormal é o ortogonal, né? Então isso nunca vai acontecer, nunca vai deixar de perder nunca vai perder esse formato, né? Quer ver? Vou dar um play aqui, ele vai andar sozinho. Então esse é o nosso carinha, tá vendo? É bem importante que vocês tenham essa noção, ó, que ele vai girando, né? É claro que o tangente é sempre o tangente à curva, ó. Tá vendo? Só que daí os outros vão mudando esse formato. Beleza? Acho que dá para entender, né? E uma coisa que é legal também, pessoal, é aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, o que é o vetor... Deixa eu só mudar um pouquinho o nosso parâmetro, que deixa eu colocar de 2,4 até... Então eu peguei só um pedacinho da curva, tá, pessoal? Veja. Quando eu pego só esse pedacinho, eu olho para o plano gerado pelo vetor azul e pelo vetor amarelo, vetor N e o vetor T, né? Esse plano, ó, veja, ele estaria contendo essa curva aqui, ó, né? A curva estaria nele, tá? É claro que eu peguei um pedacinho dessa curva porque depois ela vai girar, né? Vai pegar uma profundidade aí e vai perder esse formato. Mas se a gente olhar só localmente, como eu fiz aqui, ó, ele é o mais perto de estar contendo, né? Então isso é interessante. Claro, eu limitei aqui, mas se a gente olhasse no geral, aí esse plano não vai conter a curva, obviamente, né? Deixa eu só mudar os parâmetros aqui. A nossa curva inteira agora, ó, ele não tem essa capacidade, né, de conter a curva inteira, até porque ela é uma curva espacial, né? Mas só localmente isso acontece. Bom, então essa é a ideia do plano osculador lá, o plano do beijo, né? Ele é o mais próximo de conter a curva, né, em cada um dos planos, em cada um dos pontos, né? Se eu for mexer aqui, seria um outro, né? Esse plano vai mudar. Então, quando eu olhar para esse ponto aqui, veja, ele vai ter que mudar de plano, né? Mas o plano formado por este vetor e esse é o mais perto de conter a curva, né? E agora o plano normal, né, pessoal? Como o nome mesmo sugere, o que é o plano normal? Ó? É o plano formado por este vetor e por esse, ó. Ele é um plano ortogonal à curva. É como se a curva furasse ele, assim, ó, bem no meio ortogonalmente, né? E quem que garante essa questão de furar ortogonalmente? O fato de que o ortogonal a esse plano é o vetor tangente, tá vendo? Ó? Então, como esse cara é ortogonal a esse plano, é essa ideia, né? A curva está vindo aqui, ela está sendo acompanhada pelo vetor tangente e ela vai furar o plano, né? Essa é a ideia do plano normal, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso, tá, pessoal? Como eu disse, eu coloquei lá no Moodle, tá naquela página de coisas legais, eu coloquei esse programinha lá, né? Se vocês quiserem mexer, vocês podem mudar a curva aqui também e podem ir mexendo no triedro de Frenet aí, ó. Ele vai mexendo de acordo com o ponto que você está trabalhando, né? Claro que em cada ponto nós temos planos diferentes. Beleza? Deixa eu voltar para a nossa aula rapidinho aqui. Muito bem, vamos aqui então, pessoal. Deixa eu só abrir no meu outro computador. Beleza então, né, pessoal? Eu já vou adiantar para vocês aqui, mas no geral, né, na prática, encontrar a equação do plano normal e do plano osculador não é um trabalho muito simples, tá? No sentido de ser trabalhoso, principalmente no caso do plano osculador. Por que isso, né? Veja, no nosso quadrinho das lembranças, para eu determinar a equação de um plano, eu preciso fazer essas continhas aqui, ó, com esse vetor n, né, esse ABC, que sendo as componentes do vetor que é ortogonal a esse plano. Então eu preciso desse vetor, né? É fundamental que eu o encontre. Se nós tivermos que fazer todas as contas, tá, pessoal? Se eu pedir assim, encontre o plano normal a uma certa curva. Então você precisa do tangente unitário, porque esse que é o ortogonal ao plano, conforme nós discutimos. Até aí, beleza, porque o tangente unitário é tranquilo, né? Você deriva ali a vetor posição, né, a sua parametrização, divide pelo módulo e beleza. A questão é o plano osculador, né? Porque quem que é o vetor que é ortogonal a esse plano osculador? É o binormal. Então você vai ter que achar o tangente unitário, derivar o tangente unitário, dividir pelo módulo, depois você vai ter que calcular o produto vetorial desse cara com o tangente unitário, né, o normal com o tangente unitário, para achar o binormal. E isso é um trabalho que tende a ser difícil, que tende a ser trabalhoso, porque é aquela mesma questão da curvatura, tá, pessoal? Quando você trabalha com derivar o tangente unitário, isso é um trabalho meio complicado, né, um trabalho árduo aí de se fazer. Até por isso, se vocês repararem, né, o exercício que eu fiz de curvatura era o exercício do círculo e da hélice. O que eu fiz aqui era o da hélice também, porque a hélice tem módulo constante e fica mais fácil, né? Mas na prática, trabalhar é um pouquinho mais difícil. Então no final da aula, pessoal, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês um modo mais fácil de fazer na hora de encontrar o plano osculador e o plano normal. Mas por favor, pessoal, prestem bastante atenção. A definição do tangente unitário, do normal e do binormal, elas permanecem, tá? Eu não estou alterando essa definição, tá? Não vai falar para os outros assim, o Vitor falou que não precisa mais calcular isso. Não é isso, tá, pessoal? Se um exercício pedir calcule o tangente unitário, calcule o normal ou calcule o binormal, vocês têm que usar exatamente essa definição aqui, ó. Esse é o tangente, esse é o normal, esse é o binormal.
Tá? O que eu vou ensinar para vocês é, na hora de encontrar plano normal e plano osculador, a gente vai conseguir achar um atalho aí sem precisar exatamente trabalhar com esses carinhas. Tudo bem? Então não confundam as coisas. Mas a princípio a gente não sabe esse atalho ainda. Vamos trabalhar com o que a gente sabe. Vamos fazer um exemplo, né, de encontrar o plano normal e o plano osculador. Então, como eu sou espertinho, eu vou trabalhar em cima da hélice, né? Até porque as contas já estão aqui. Eu vou para um quadrinho branco. Então vamos supor que nós queremos encontrar o plano normal e o plano osculador da hélice em um ponto dado. Tá? Então o ponto que a gente vai considerar vai ser P igual a 1, 0, 0. Né? Lembra, pessoal, pelo que a gente acabou de ver ali no nosso GeoGebra, o plano normal e o plano osculador eles dependem do ponto. Né? Então vamos considerar, por exemplo, este ponto aí, né? 1, 0, 0. Tá? Então o que nós queremos encontrar aqui é o plano normal e o plano osculador. Né? Então vamos escrever aqui o plano normal. Muito bem, pessoal. Rapidamente vou para o quadrinho das lembranças. Ó. O que eu preciso para a equação de um plano? Eu preciso de um ponto P, que já é dado, no nosso caso é esse ponto 1, 0, 0, e eu preciso do vetor normal, né, do vetor ortogonal a esse plano. Então, nesse nosso caso, pessoal, quem que é o vetor que é ortogonal ao plano normal? Lembra? É o vetor tangente, né? Então, é o tangente unitário. Já está ali nos slides. Eu vou escrever o caso geral, tá? Daqui a pouco eu discuto um pouquinho com vocês. Mas quem que é o T de T? Ele é menos seno de t sobre raiz de 2, certo? Cosseno de t sobre raiz de 2, e aqui é 1 sobre raiz de 2. Nenhum segredo, né, pessoal? Esse aqui é o tangente unitário, conforme a gente já calculou ali, meio no migué, né? Mas esse carinha aí que nós temos. Muito bem, só que veja, pessoal, que esse tangente, ele depende do tempo, né? Ele depende do parâmetro t. Como nós queremos em um ponto específico, nós temos que fazer aquele mesmo caminho que nós já fizemos algumas vezes, né? Nós temos que encontrar o parâmetro t0 correspondente a esse ponto P e calcular o t no t0, né? Então, quem que é o parâmetro t0 correspondente a esse P? É o t0 igual a 0. Depois vocês fazem as continhas ali igual nós já fizemos em outro momento. Mas, ó, o nosso normal do plano, que eu vou denotar por n, igual no quadrinho das lembranças, né? Ele vai ser o t do 0, né? Que é o parâmetro correspondente. E quem que é esse vetor, pessoal? Vamos lá. Seno de 0 é 0, então vai ficar 0 aqui. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. E aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Por favor, pessoal, se precisarem dar uma pausa, reflitam um pouquinho, né? Mas, ó, eu vou voltar rapidinho para o quadrinho das lembranças. O nosso vetor, ó, esse vetor normal aqui no nosso caso, ele é o tangente no 0, 0, 0. Tá? Por isso que eu fiz isso daqui, por isso que eu fiz as continhas e cheguei nesse cara. Agora, ó, rapidamente, como que é a equação do plano? Pega as componentes do vetor normal, multiplica x, y, z, mais um d igual a 0. Depois, para achar o d, eu substituo as componentes do ponto, né? Então, vamos lá rapidinho, pessoal. No nosso caso, o a ele vale 0, o b vale 1 sobre raiz de 2. Então, nossa equação do plano vai ficar 1 sobre raiz de 2, que multiplica y, mais 1 sobre raiz de 2, que multiplica o z, mais um d igual a 0. Tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer já direto, tá? Mas se você substituir a equação as componentes do ponto, você vai chegar que o d é igual a 0, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui como um exercício para vocês, né? Mas o que vocês vão fazer nessa passagem, né? Vocês vão substituir as componentes do ponto P, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó. Então, veja, nosso ponto P, o y é 0 e o z é 0, né? Então quando você substituir aqui o y por 0 e o z por 0, você chega que o d vale 0, tá bom? Então, pessoal, qual que vai ser a equação do plano? Vamos escrever aqui embaixo, ó. Logo, a nossa equação do plano é simplesmente 1 sobre raiz de 2y mais 1 sobre raiz de 2z igual a 0. Essa aqui é a equação do nosso plano. Vamos só destacá-lo aí. Essa daqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia, para achar o plano normal. Ó. Não foi tão trabalhoso porque a gente já tinha o vetor tangente, né? Mas esse aqui é o caminho, tá certo? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Eu vou ter que apagar porque não vai caber o osculador aqui, mas se você quiser, então, dar um pause aí, copia, que eu vou apagar. Vamos lá. Agora vamos achar, então, o plano osculador, né? Então, como é que eu faço para achar o plano osculador? A mesma ideia, só que quem que vai ser o nosso tangente, né? Perdão, nosso tangente não, o nosso vetor que é ortogonal a esse plano. Conforme nós já tínhamos visto, ele vai ser o binormal, né? Então, ó, qual que é o binormal no instante de tempo t? Deixa eu passar os slides aqui. Ele vai ser esse vetor aqui, ó. Então, ele vai ser igual a seno de t sobre raiz de 2, menos cosseno de t sobre raiz de 2, e aqui vai ser 1 sobre raiz de 2, né? Beleza, pessoal? Então, aquela mesma ideia, nós precisamos substituir no parâmetro para achar o ortogonal, o vetor normal a esse plano nosso, né? Então, eu vou chamar ele de n. Ele vai ser esse binormal calculado no parâmetro 0, né? Bom, isso aqui vai ficar igual a quem? Vai ficar 0
menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Vai ficar bem parecido com o outro, né, pessoal? Agora, como é que a gente calcula? A equação, então, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2y mais 1 sobre raiz de 2z, certo? E aí tinha aquele mais d igual a 0. Eu já vou fazer direto, tá, pessoal? Igual o caso anterior, o d vai ser 0 também, é só fazer as continhas, né? Como eu disse, vai ficar bem parecido com o anterior. E essa é a equação do nosso plano. Deixa eu só destacar aqui. Muito bem, pessoal. Algumas observações. Primeiro, se você está um pouquinho assustado, falando, nossa, eu não lembro a equação de plano, é bem simplesinho, tá? Vai lá para o quadrinho das lembranças, lembre daquela forma. Naquela lista 1 tem alguns exercícios para achar a equação de plano, faça lá qualquer coisa, tá? Mas vocês vão ver que é bem simples. Basta que eu tenha um ponto e um vetor normal ao plano. E aí sai de maneira tranquila. Bom, então, se você não se perder um pouquinho nas contas, tá? Volta lá, mas vocês vão ver que o que eu fiz é bem razoável, é bem tranquilo, tá bom? Segunda observação, pessoal, essa é a mais importante aqui. Veja que as contas saíram relativamente simples, ó, o oscilador aqui deu 3 linhas, mas isso por quê? Primeiro que nós já tínhamos quem era o binormal, né, então foi mais fácil, mas principalmente, pessoal, porque para encontrar o vetor tangente, o normal e o binormal não foi um trabalho tão complicado, porque teve vários pontos que os módulos davam constante, né, veja, esse raiz de 2 apareceu em muitos lugares por causa disso, ó, o módulo de R' era raiz de 2, então as contas saíram mais fáceis por causa disso. Mas como eu já comentei com vocês antes, né, no geral isso não vai acontecer. E aí derivar o vetor tangente unitário, né, para achar esse normal aqui, vai ser um trabalho bem mais ou menos, né? Para achar esse carinha aqui vai ser um trabalho complicadinho. Então o que eu vou ensinar para vocês agora, pessoal, é uma forma alternativa de vocês calcularem os planos normal e oscilador. Como eu disse, eu não estou redefinindo o vetor tangente unitário, normal e binormal. É só uma fórmula alternativa de vocês encontrarem esses caras. Beleza, pessoal? Então eu vou mudar para um quadrinho branco aqui, se quiser copiar, novamente dá um pause, bom? E agora, pessoal, a gente vai usar geometria analítica com força, né? Então primeiro, pessoal, para determinar, deixa eu só mudar os slides aqui, ó. Para determinar o plano normal, a gente precisou do vetor tangente, né? Porque esse que era o vetor ortogonal. Veja, pessoal, quem que é o vetor tangente? Vamos escrever aqui. Eu vou omitir os t's, tá, pessoal? Mais por questão de tempo, mas o nosso tangente unitário, ele não era igual ao R' dividido pelo módulo de R'. Esse aqui era o nosso carinha, né? Veja que interessante, pessoal. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre módulo de R' que multiplica o R', né? Passagem boba, né? Só que eu posso chamar esse carinha, esse primeiro elemento aqui, ó, de um alfa, por exemplo. Então esse cara, ó, ele é um alfa vezes um R'. Tudo bem? O que eu estou dizendo com isso daqui, pessoal? É uma coisa bem óbvia, mas o seu vetor tangente unitário, ele é um múltiplo do R'. Né? Isso é óbvio, foi assim que a gente definiu, tudo bem? Mas isso vai ser uma informação importante. Até aí tranquilo, né? Nenhum segredo. Beleza, vamos lá. Quem que é o vetor normal, pessoal? Vamos escrever aqui embaixo. O nosso vetor normal, ele era o t' dividido pelo módulo de t'. Foi assim que a gente definiu ele, certo? Muito bem, pessoal. Quem que é o t'? Se o t é esse carinha aqui, ó, então eu preciso derivar esse produto, concordam? Então eu vou colocar, ó, 1 sobre módulo de t' para fora aqui. Esse carinha tá quietinho no canto dele. Não vou mexer, tá, pessoal? Porque isso aqui, veja, isso aqui é um módulo, né? Então isso é um número. Eu quero pensar só em relação aos vetores. Então eu vou multiplicar por a derivada deste produto. Então vai ficar como, pessoal? Vai ficar a derivada do primeiro, ou seja, 1 sobre módulo de R', tudo isso derivado, vezes o segundo, mais o primeiro, que é 1 sobre módulo de R', vezes a derivada do segundo, R2. Beleza? Vamos lá, pessoal, veja, ó. Pegar esse carinha aqui, ó, vou pegar esse cara com esse, eu vou chamar isso aqui tudo de beta. Então isso aqui vai ficar igual a beta, que multiplica o R', mais, agora juntando esse parâmetro com esse aqui, ó, esses dois carinhas eu vou chamar ele de gama, por exemplo. Mais um gama que multiplica a R2'. Olhem, reflitam, se acalmem, pensem um pouquinho e ver se vocês concordam com o que eu fiz até agora. O que é interessante disso, né, pessoal? Veja, o vetor tangente, ele é um múltiplo desse R', né? Quando você pega o normal, veja, ele é uma combinação linear de R' e de R2'. Então vamos por partes aqui. Para a gente pensar no nosso plano normal, eu preciso de um vetor que é ortogonal a esse plano, né? Que é normal a esse plano. Quem que era o vetor? A princípio a gente considerava como sendo t. Só que como o t é um múltiplo de R', eu posso considerar só o R'. Beleza? Acho que até aí tranquilo, né? Porque é aquela ideia, ó, vamos para o quadrinho da lembrança. Eu preciso de um vetor que seja ortogonal. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, no caso era o tangente unitário, e eu pegar um múltiplo dele, então digamos que eu diminuo esse vetor, não tem problema.
Ele continua sendo ortogonal ao plano e está tudo bem, né? Ou se você aumentar, não tem problema. Então, na prática, pessoal, para achar o plano normal, eu não preciso pegar o t. Eu posso usar o r'. Certo? Beleza. E para o plano osculador? Agora que é a parte de álgebra linear. Veja, o plano osculador, pessoal, olhando aqui para os slides agora, ele é um plano que ele é gerado pelo vetor t e n. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que todos os vetores desse plano, ou todos os pontos, como você quiser interpretar, eles podem ser escritos como combinação linear do vetor t e do vetor n. Tudo bem? Álgebra linear, né? Quer ver? Vamos para o nosso quadrinho aqui com os eixos, que é aquela ideia que eu falei para vocês. Ó. Imagina que o vetor t é o i e o vetor j é o nosso n. Então esse plano osculador, ele é esse plano aqui, ó. É o plano xy, tudo bem? É o plano base ali, certo? Então nesse sentido, né, pessoal? Qualquer vetor que você pegar aqui, ele vai ser escrito como combinação linear desses dois. No sentido de que eles são uma base. Tudo bem, né? Pelas nossas continhas que nós fizemos aqui, pessoal, o que nós chegamos é que tanto o vetor t quanto o vetor n, eles são combinação linear do r' e do r2', veja, estão tudo em amarelo aqui. Então isso quer dizer, pessoal, que esses vetores que podiam ser escritos como combinação de t e n, também podem ser escritos como combinação de r' e r2'. Então voltando para os eixos aqui, né, pensando que o plano osculador é esse plano base, o r' e o r2', eles também geram esse plano, eles também formam uma base para esse plano. Não necessariamente ortogonal, tá? Não necessariamente tem a ver com esses vetores tangente e normal, mas eles também estão nesse plano aqui, tá bom? Por que isso é bom? Porque, veja, para a gente achar o plano osculador, pelo que nós vimos no quadrinho da lembrança lá, nós precisamos de um vetor que é ortogonal a este plano, que para a gente era o binormal, né? Então, o binormal a gente calculava lá daquela maneira, com tangente unitária, normal unitário e tudo mais. Só que agora que se nós temos, ó, veja, o plano osculador é esse plano base, né? Então nós temos que o binormal seria o K, né? Nessa nossa suposição aqui. Mas como nós temos que o R' e o R2' moram aqui dentro, então para a gente encontrar o plano osculador, para a gente achar um vetor que é normal a este plano, basta eu fazer o produto vetorial de R' com R2'. E aí, será que vocês entenderam? Eu queria estar vendo a carinha de vocês aí. Mas rapidamente, pessoal, voltando aqui só para relembrar, né? Só para explicar de maneira mais simples. O plano gerado pelo vetor t e pelo vetor n é o mesmo plano gerado pelo vetor r' e r2'. É isso que essas contas aqui estão nos garantindo. Pensem um pouquinho, tá, pessoal? Mas é isso que eu queria que vocês absorvessem nessa minha observação. Eu vou para um quadrinho branco aqui e vou escrever, é só essa ideia, tá? Mas é que eu quero só que vocês tenham aqui essa noção que na prática, tá? Então, na prática... Lembrando, né, pessoal, por favor, eu não estou falando que é inútil calcular tangente unitária, normal e binormal, né? É a 10ª vez que eu falo isso hoje, mas na hora de encontrar os planos, basta eu achar esses caras, através desses elementos, né, do r' e do r2', tá bom? Quer ver? Vamos lá, ó. Então vamos plano normal, tá? Eu quero fazer os dois casos aqui com vocês, só para escrever, aí eu deixo vocês tentarem praticar, né? Se tiverem dúvida, a gente pode sempre conversar. Mas para achar o plano normal, quem que vai ser o nosso vetor normal ao plano, né? O nosso vetor que é ortogonal? Eu vou considerar como sendo o r' de t0, tá bom? O t0 aqui é o parâmetro. Tudo bem, pessoal? Então é o parâmetro correspondente ao ponto. E para o plano osculador, como é que a gente faz agora? Então, plano osculador. Quem que vai ser o nosso normal agora, pessoal? Ele vai ser o r' de t0, produto vetorial com o r2' de t0. Então, na prática, pessoal, o que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês é que quando eu faço este produto vetorial, veja, usando aquela ideia, né, de que o r' e o r2' geram o mesmo plano que o t e o n, né, este vetor aqui ele vai ser paralelo ao binormal. Então, a fim de encontrar a equação do plano osculador, esse aqui vai ser outro vetor que é ortogonal ao plano. E porque a gente está querendo encontrar já basta, né? Então, só dando nome aos carinhas aí, a gente já conversa um pouquinho mais, mas quem que é esse t0 aqui, ó? Que é o mesmo desses outros dois termos, né? Deixa eu anotado aqui embaixo, pessoal. Esse t0 é o parâmetro correspondente ao ponto P, né? Então, ele é tal que, é o t0, é tal que o r de t0 é igual ao ponto P dado, né? Lembrando que os planos, aí, osculador e normal, sempre dependem do ponto, né? Então, isso aqui é igual a um ponto P. Beleza, pessoal? E quem que é esse n, né? Nós demos o nome de n, mas só para deixar claro quem é também. Vamos só destacá-los aí. Esse n aqui, ele é o vetor normal ao plano, tá? Não é o vetor normal unitário, né? Mas ele é o... Vou colocar normal mesmo. Mas é no sentido do quadrinho que a gente fez lá das lembranças, né? Ele é o normal
aos planos, né, a cada um dos planos que a gente está querendo calcular aí. Tudo bem, pessoal, eu sei que talvez seja um pouco confuso, né? Como eu disse, a minha ideia aqui, pessoal, é facilitar para vocês, tá? Na prática é mais fácil vocês fazerem assim, porque vocês não precisam ficar derivando tangente unitária e tudo mais. Se vocês estiverem muito perdidos, pessoal, por favor, sigam o que está aqui no quadrinho. Usem igual nós fizemos no exemplo no meio da aula, né? Calcula o tangente unitário mesmo, deriva, não tem problema nenhum. Mas assim é mais fácil, tá? Então, assim, um bom caminho para vocês iniciarem. Venham para esse exercício que nós fizemos aqui do caso da hélice e calculem o plano normal utilizando só o R'. Então, vocês vão considerar esse R' no zero, que era aquele nosso parâmetro naquele momento, e vocês vão achar a equação do plano. Vocês vão ver que vai dar a mesma equação do meu, com exceção ali que vai ter uma constante multiplicando, né? Mas como é tudo igual a zero, não tem problema. Você tira essa constante, né? Ou multiplica, divide por ela, você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá bom? E depois vocês fazem a mesma coisa em relação ao plano oscilador. Vocês vão ver que vocês vão encontrar o mesmo plano, só talvez com uma constante de diferença, tá? Reflitam um pouquinho, pessoal. Eu sei que talvez tenha ficado um pouquinho complicado aí, eu tentei facilitar, mas talvez possa embananar um pouquinho a cabeça de vocês. Se precisarem, a gente conversa na quinta-feira. E aí eu faço algum exercício com vocês desse tipo, tá? Só me peçam, por favor, ou procurem os monitores. Mas como eu disse, realmente é mais fácil fazer dessa forma, porque a gente dribla aquela questão de ter que usar o tangente unitário, derivar ele, tá bom? Mas o mais importante dessa sessão que eu queria que vocês soubessem, né? Essa parte final foi um extra, que eu não sei realmente se ajudou vocês, mas são as definições do tangente unitário, normal e binormal, e desses planos que provêm desses vetores, né? Que, como eu disse, eles trazem aí algumas características da curva, como aquela ideia do seu plano mais próximo de conter a curva e um plano que é ortogonal a essa curva. Tá? Pratiquem, façam exercícios, talvez fique mais claro tudo isso que eu tentei fazer para vocês. E sempre dando print screen aí, se precisar, guardem essa tela aí que ajuda bastante. Tá, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês aí, a paciência neste momento de a gente fazer algumas contas a mais, tá bom? Beleza, se cuidem. Abraço.